Muito obrigado, senhor presidente dos trabalhos, eminente senador Cássio Cunha Lima, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Hoje é um dia de comemorações no meu estado, senhor presidente. Hoje é um feriado muito considerado no Rio Grande do Sul. Há festas nos CTGs, há desfiles em vários municípios. Os cavalarianos do Rio Grande do Sul usam seus trajes característicos do gaúcho em várias cidades, porque esta data é uma data símbolo e é uma data orgulho de todos os gaúchos. Foi na madrugada de um 20 de setembro de 1835 que os chamados revoltosos, mais tarde chamados de farrapos, em razão dos seus trajes desgastados pelo intenso uso e nas várias batalhas, insurgiram-se contra o governo central, o governo imperial, que era extremamente injusto com relação à partilha dos impostos. É uma data quase sagrada para os gaúchos, o 20 de setembro, porque naquela época os impostos eram muito pesados, aliás, no que não está muito diferente de hoje, sobretudo sobre um produto extremamente importante no Rio Grande do Sul, que era o charque. Naquela época em que não tínhamos ainda as geladeiras, os refrigeradores, era a conservação da carne através do sal e de muito sol. E em razão disso foi se acumulando um inconformismo a ponto de levar um grupo muito grande de gaúchos a se arregimentarem naquela madrugada de 20 de setembro e, vindos do município vizinho de Guaíba, invadirem a capital gaúcha. Por isso, essa data é muito importante. É verdade, senhor presidente, e meu prezado conterrâneo Paulo Paim, que sabe bem do significado desse 20 de setembro, é verdade que os farrapos não ganharam, não venceram a Revolução. A situação era muito desigual diante dos imperiais, mas inegavelmente marcaram ali a personalidade do gaúcho. O inconformismo, a coragem, a determinação contra injustiças. Tudo muito bem plasmado no hino rio-grandense, que caracteriza um diferencial entre os brasileiros, porque, por paradoxal que pareça, o estranho que pareça, os gaúchos, quando nas solenidades cantam o hino rio-grandense, vibram muito mais do que com o próprio hino brasileiro, o que é discutível. Nós não concordamos com isto, mas é um sentimento, é uma realidade. Precisavam os senhores ver nos grandes acontecimentos populares, como espetáculos artísticos, nos jogos de futebol, estádios lotados, quando se toca o hino rio-grandense, milhares cantam e vibram, porque é um símbolo, é uma marca do Rio Grande do Sul. A convulsão ocorrida naquela data, a partir dali, por 10 anos subsequentes, se devia às desigualdades do Império com relação aos estados e particularmente com o Rio Grande do Sul. Por isso, os valores defendidos pelos gaúchos diziam respeito principalmente à liberdade e à humanidade que estão nas armas do Rio Grande do Sul. Então, eu faço esse registro aqui com muito orgulho,
porque nós compartilhamos desta alegria que lá no extremo sul hoje vibram e comemoram os nossos irmãos numa preservação digna de nota e compartilhamento de todos os brasileiros. Os gaúchos têm uma data, os gaúchos têm história, os gaúchos se vangloriam, por que não, daquela luta acontecida há 182 anos. 182 anos, que é o que nós estamos registrando no Rio Grande do Sul. Por isso, eu fiz questão de, nessas primeiras considerações aqui da tribuna do Senado, relembrar o feito de nossos ancestrais, que deixaram um legado digno do nosso orgulho até hoje e certamente para sempre. Dito isto, eu quero aproveitar um pouco para tomar um outro rumo no meu pronunciamento sobre um tema bem atual, que já não é mais o dos impostos que o governo daquela época cobrava e que se prolongam até hoje nessas desigualdades, tornando o Pacto Federativo até hoje uma ficção. Eu aproveito para tocar de passagem no outro assunto, porque é um tema muito palpitante e que está se prestando a algumas distorções nos debates e nas conversas de bastidores sobre um projeto de lei da senadora Maria do Carmo Alves e que estou tendo a honra de ser o relator e que diz respeito à hipótese prevista no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que há 19 anos deveria ter recebido regulamentação, mas que só agora, graças à iniciativa da senadora sergipana, é que foi objeto de um projeto de lei do Senado e que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, com relação à hipótese de perda de cargo por insuficiência de desempenho. O que eu quero dizer é que não se trata de nenhuma perseguição a funcionários públicos estáveis da União, dos estados e dos municípios. Trata-se, isto sim, de uma proposta de qualificação do serviço público. Qualificação do serviço público. Isto é muito difícil que um funcionário público que já passou por um concurso, portanto teve mérito e teve conhecimento para ser aprovado, não venha a conquistar, no mínimo, numa escala de 0 a 10, não conquiste uma nota de 2,9, de 0 a 2,9, que é a nota que sujeita um funcionário público federal, estadual ou municipal a responder por um processo de exoneração depois de um primeiro ano de avaliação. Porque se não for bem no primeiro ano de avaliação, ele tem um segundo ano para se recuperar, já então com acompanhamento de um funcionário de escalão superior. Então, nessa circunstância, eu sinto uma decepção muito grande quando eu escuto sindicatos, entidades corporativistas dizendo que está se fazendo uma perseguição ao funcionário público. De forma alguma está se buscando qualidade e responsabilidade. Esse tema certamente virá para o plenário nos próximos dias, quando teremos ocasiões de debater e mostrar que o Brasil, que está vivendo uma época de transição, numa proposta de revolução de costumes, num divisor de águas do Brasil de antes e do Brasil que se propõe a partir de agora, que mereça também ter, daqui para adiante, o quadro de funcionários qualificados, interessados, que busquem a superação, que busquem as melhores notas nas avaliações anuais e não se contentem, não se restringam à mediocridade de uma nota de 2,9 ou coisa parecida. É tema ainda para muita discussão. E é sobre isso, então, que eu queria falar, senhor presidente, agradecendo pela tolerância.